Uma criança de 2 anos falando que está vendo gente morta com frequência. O que fazer? O que a gente pode responder, Jorge? Bom, primeiro ponto a se observar é que estas ocorrências aos 2 anos de idade não determinam que esta criança seja médium. Por quê? Segundo a doutrina espírita, quando o espírito retorna para a vida corporal, no início do seu retorno, os canais espirituais ainda se encontram abertos sem que necessariamente ela seja médium. Mas como que não é médium se está vendo os espíritos? É porque é um fenômeno parecido, mas ele não é idêntico. É porque, segundo os espíritos, a criança, na primeira infância principalmente, ela ainda não está completamente ambientada no corpo que ela recebeu. As suas percepções espirituais ainda são muito dilatadas. Então, é comum crianças, antes dos 7 anos, lembrarem de questões das suas encarnações antigas, se referirem a determinados fenômenos da vida passada, falar do amigo invisível que está com ela, que participa da vida com ela, comentar de espíritos que estejam no ambiente aonde ela está, terem dificuldade para dormir em função de possíveis entidades perturbadoras no lar, e também, em função dessas questões de sensibilidade ao mundo espiritual, elas estão mais frágeis às energias dos outros. E aí uma criança pequena pode ser mais sujeita a uma influência espiritual por conta dessas condições em que ela se encontra. Na medida em que ela vai chegando próximo dos 7 anos, eu disse próximo, essas percepções tendem a diminuir e elas vão se apagando, as memórias vão se diminuindo, o amigo invisível vai tornando-se menos frequente, ela vai sendo menos sensível ao ambiente, ela vai tendo a questão do sono ficar mais tranquila, porque percebe menos o mundo espiritual, e a tendência é que na segunda infância ela já não tenha mais esse tipo de percepção. Agora, se depois da adolescência, depois da puberdade, ali 12, 13, 14 anos, o indivíduo ainda perceber manifestações espirituais, médium. Aí caracteriza porque entrou numa nova fase. Mas a sua pergunta não foi essa. A sua pergunta foi o que fazer. Bom, então, primeiro, não é mediunidade, é apenas uma percepção espiritual. Então, nós não devemos estimular isso na criança. Nós não devemos ficar, e aí, tá vendo alguma coisa? E aí, aquele seu amiguinho apareceu? Porque a criança pode ficar muito sugestionada pela ação dos adultos. Nós não vamos ignorar, porque a gente tem que prestar atenção no que ela está vendo, que tipo de entidade que ela está dizendo que participa do lar, e, ao mesmo tempo que observamos, não supervalorizar. Tá? Então, a gente nem despreza, dizer, cala a boca, não fala nisso, não fala nisso. Não, a gente simplesmente não estimula, deixa com que ela fale e prestamos atenção, mas não podemos fazer disso um espetáculo. Nós não devemos estimular isso para que a criança não se ache especial e que esses fenômenos é que fazem ela ser percebida, vista, amada, querida, e que haja interesse de se cuidar dela, porque aí ela cai num mecanismo em que ela pode fazer uma transferência das suas naturais carências para esse tipo de fenômeno, começando a inventar. Então, enquanto for natural, a gente observa, não estimula, mas presta atenção para identificar a qualidade da entidade que está ligada a ela. Esse é o primeiro ponto, não estimular. Segundo ponto, proteger o lar. Como que se protege o lar? Evangelho no lar. Se não tiver evangelho no lar, implante. Como é que é? Procure na internet que você vai encontrar muitos sites que explicam como implantar o evangelho, o culto do evangelho no lar em família. Como é que a gente faz isso? Lá você vai encontrar muitas publicações de várias casas espíritas orientando como se deve fazer. Mas eu já tenho o culto do evangelho em casa. Então,
passe a fazer com mais frequência. Se faz uma vez, faça 2 por semana. E proteger também a criança nesse sentido, fazendo com que antes de dormir a gente ore com ela, mostre a questão da proteção espiritual, que Deus proteja todos nós, para que não se desenvolva nela medo. Os pais, ao perceberem essa manifestação, não podem estimular e muito menos demonstrar medo. Meu Deus, ela está vendo coisa, meu Deus do céu. Porque aí é pior, aí você desestabiliza a criança. O pai, que é o protetor, está desesperado e eu devo estar com uma coisa muito grave. Então, a gente não estimula isso e também não se apavora. Monta o culto do Evangelho no lar, se tiver o culto, a gente amiúda esse culto, ora com a criança com mais frequência, para facilitar com ela esse processo de harmonia da criança e, como última recomendação, evidentemente, a condução, tanto quanto nos seja possível, da criança a uma atividade de evangelização infantil. Ela tem 2 anos de idade, muito novinha, é mais difícil achar casa espírita que tenha atividade para essa faixa etária. Geralmente, as casas trabalham de 6 anos para cima, de 4 anos para cima, em várias outras instituições. 2 é menos comum, mas é possível que você encontre. Se ela não for muito agitada, se ela for mais quietinha, pode, e não tiver vaga na evangelização, pode-se tentar uma participação no chamado trabalho de atendimento espiritual. Muitas casas espíritas possuem. Vai a mãe, vai o pai, ou vai a família, né, com a criança, assiste a palestra, toma um passe, e vai atendendo logo todo mundo. Atende o pai, atende a mãe, atende a menina, né? Eu acho que é uma menina, né? Atende a menina e vai todo mundo sendo acolhido pela instituição espírita. Então, a evangelização para a criança é uma tarefa muito importante. E o atendimento espiritual, caso a evangelização não seja alcançada, não se consiga, e para os pais também, muito bom que se tenha essa possibilidade de estudo da mensagem espírita. Então, aí nós temos algumas orientações do que fazer. Não se atemorizar, tratar com naturalidade, evangelho no lar, oração em família, evangelização infantil, atendimento e atendimento espiritual.